Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano, vamos dar início a mais uma aula. Nesta aula nós vamos falar sobre a representação geométrica dos números complexos, ok? Então nós já aprendemos que um número complexo, ele é formado, a sua forma algébrica tem uma parte real e a parte imaginária, no qual nós escrevemos como A mais BI. Então essa é a parte algébrica do número complexo, ok? Aí vimos algumas operações, a multiplicação, a adição, a subtração, a divisão com os números complexos. Vimos algumas particularidades acerca do número que é simétrico ou oposto e também o conjugado. E o número complexo, como a gente já estudou, ele também pode ser representado na forma de pares ordenados. Então Gauss começou a desenvolver essa ideia que o número complexo pode ser também representado na forma de par ordenado. E aí, com a ajuda de Argand-Gauss, então assim, ou seja, Gauss teve um auxílio de Argand, então você vai ter aí um plano cartesiano de Argand-Gauss, tá? Então, nós vamos ver agora o plano de Argand-Gauss, onde nós vamos fazer a representação geométrica deste número complexo, ok? Vem aqui comigo. Bom, então como a gente estava falando, no início do século XIX, então nós tivemos aí o Gauss e também o Argand. Então nós temos o Gauss e Argand, que teve grande importância acerca aí dos números complexos, tá? Então, a partir dessa ideia das coordenadas que nós temos no plano cartesiano, nós vamos também fazer a referência aí dentro de um plano através aí a representação dos números complexos, tá? Então partimos da ideia que o número complexo ele é formado aí na forma algébrica, z igual a A mais BI. Nós aprendemos também que Gauss já tinha desenvolvido a ideia que este número poderia ser escrito na forma de par ordenado, ok? Agora, cada par ordenado ele vai poder ser associado ao número complexo no formato A mais BI, ok? E vice-versa. Então vamos analisar aqui como ficaria essa ideia. Então nós temos aí o eixo X, que passa a ser chamado aqui dentro do campo dos complexos o eixo real, e o eixo Y passa a ser chamado o eixo imaginário, ok? Então nós temos o ponto P, que é o nosso número complexo, com as coordenadas A e B, onde a coordenada A refere-se à parte real e a coordenada B refere-se à parte imaginária, ok? Então nós temos aí o número complexo Z, que é o A mais BI na forma algébrica, chamado imagem do ponto P, que tem a coordenada A e a coordenada B, e o plano cartesiano, em que são representados números complexos. Agora, esse plano ele vai ser chamado de plano de Argand-Gauss. Então, é atribuído a Argand e também atribuído a Gauss. Ou também pode ser chamado como o plano complexo. Ok? Então, esse pontinho P, ele também recebe o nome de afixo, tá? Então, esse pontinho P, que é o nosso número complexo, que tem a coordenada A e B, chamamos de afixo, tá ok? Então, essa imagem do ponto P, esse ponto é o afixo. Bom, então no plano Argand-Gauss, o eixo das abscissas será o eixo real e o eixo das ordenadas, que é o Y, será o eixo imaginário. Então, no ponto P de coordenada AB, associamos o número complexo Z na forma algébrica A mais BI, chamando de afixo o número complexo Z. Beleza? Bom, então aqui nós teremos alguns exemplos, que é onde nós vamos fixar dentro do plano de Argand-Gauss os números complexos Z1, Z2, Z3 e Z4. Então, como você pode perceber, a coordenada Z1, ok? Temos lá, parte real tem coordenada 3, a parte imaginária coordenada menos 5. Então, nós temos lá parte real 3 e a coordenada da imaginária menos 5. Então, nós temos aqui o Z1, beleza? Pessoal, percebam que é a mesma coisa que vocês faziam lá no plano cartesiano, onde vocês localizavam pontos, né?
onde vocês achavam as coordenadas x e y. Então a única diferença aqui que nós estamos utilizando na ideia dos números complexos. O Z2 tem a coordenada menos 1 e 4 parte imaginária. Então vamos lá, ó. Menos 1 aqui para o x, que no caso é o eixo real, e o 4 para o y, que é o eixo imaginário. Então nós temos o afixo Z2. Para o Z3 nós temos a coordenada 2 na parte real e 5 na parte imaginária. Então 2 na parte real, 5 na parte imaginária. Aqui é a posição Z3 do afixo, ok? O Z4 nós temos então a coordenada aí, menos 4 e menos o 6, beleza? Então aqui nós temos a coordenada do complexo Z4. Então percebam, pessoal, que não é complicado, nós vamos aplicar as mesmas ideias do plano cartesiano, só que agora trabalhando com a ideia de números complexos, mas continua sendo uma coordenada x, uma coordenada y. Então você só vai associar o eixo real sendo a coordenada x, que é as abscissas, e a coordenada do eixo imaginário são as coordenadas do y, que são as ordenadas, ok? Bom, então continuando essa ideia, nós temos aí o número complexo como um vetor. Assim, o número complexo também pode ser representado através de vetor. Como já vimos, então, o número complexo na forma z, a mais bi, pode ser representado geometricamente por um ponto P, como a gente já definiu agora no plano de Argand-Gauss, ok? Então, um número complexo qualquer, não nulo, pode também ser representado através de um vetor de origem no ponto 0, 0, ou seja, é o ponto O do nosso eixo, né, plano cartesiano, com a extremidade no ponto P. É claro que nós vamos observar isso e vamos ver o que está acontecendo. Então percebam aqui que nós temos os eixos, que é o real e imaginário. Temos aqui o nosso ponto P, que é o nosso afixo de coordenada A e B. Claro que são as coordenadas da parte real e parte imaginária do nosso complexo. Então nós temos o vetor, que seria onde ele está saindo da origem, que é o ponto 0, 0, e até em direção aqui o afixo, beleza? Então este é o vetor que nós estamos identificando aqui. E para lembrar, é claro, vocês aprendem isso mais lá em física, vetor nada mais é do que uma entidade matemática que define grandezas, tá? Onde essas grandezas caracterizam módulo, direção e sentido, como por exemplo a velocidade e força, ok? Um vetor ele é representado por um segmento de reta orientado, conforme a gente está fazendo aqui, ó, é uma orientação, onde o módulo é expresso em comprimento do segmento. Então esse comprimento, esse segmento aqui vai ter um comprimento, beleza? A direção é dada pelo ângulo entre a reta suporte e a horizontal no sentido indicado da reta, ok? Então nós temos aqui, por exemplo, se eu fosse indicar o ângulo, tá? Ele seria aqui no sentido anti-horário. Então aqui eu poderia falar que é o ângulo θ, beleza? Bom, mas vamos aprofundar ainda mais a ideia. Então nós temos aqui, ó, vejamos o vetor representante do número z. Vejamos um vetor representante, então, do número z igual a 3 mais 4i. Então, o complexo 3 mais 4i. Bom, é a coordenada, né, pessoal? Olha lá. Coordenada real, que é o 3, e a coordenada imaginária, que é o 4. Então, nós localizamos o afixo, beleza? Que tem a coordenada 3 e 4. E aí, esse comprimento, esse segmento de reta que nós traçamos aqui, é o nosso vetor, beleza? Bom, agora nós vamos falar sobre o módulo de um número complexo, tá? Então, nós temos aí o módulo de um número complexo, A mais BI, indicado por... Quando a gente falar em módulo, então a gente vai colocar essas duas barrinhas e o Z para representar o módulo desse complexo. Ou a letrinha grega, que é o Rho, tá? Essa letrinha grega é o Rho. Então, é o módulo do vetor que representa, olha lá, módulo do vetor, ou seja, a gente vai falar sobre o comprimento desse vetor. Então, quando a gente fala de comprimento, é sempre valor positivo, por isso a ideia de módulo, né?
Então, sempre vai ser positivo, que o representa, ou seja, é a distância da origem até o ponto P, que é exatamente o gráfico que nós aprendemos. Então, nós vamos aplicar a ideia de Pitágoras, né? Como você pode perceber, se nós desenharmos novamente, fizermos novamente a construção geométrica desse complexo, nós temos aqui, ó, que o comprimento desse segmento de reta vai ser um módulo Z, tá? O módulo deste complexo, ok? E o ângulo formado aqui, o ângulo θ. E vamos aplicar o Pitágoras. Perceba aqui que nós temos um triângulo retângulo, pessoal. Se é um triângulo retângulo, é claro que nós vamos utilizar Pitágoras. Lembrando aí, então, a coordenada deste ponto Z, né, a coordenada desse ponto afixo, nós temos a coordenada A e B. Então, você percebe aqui, ó, que esse comprimento nada mais é do que este comprimento. Então, esse comprimento tem medida B, e esse aqui, é claro, vai ter como medida B. E este comprimento, é claro, é a medida A, né, pessoal? Então, o módulo desse complexo vai ser o módulo ao quadrado igual a quadrado mais o b quadrado. Mas, é claro, você vai passar o quadrado para o outro lado e vira a raiz quadrada de a quadrado mais o b quadrado. Ok? Então, como exemplo, nós temos um complexo, onde nós temos aqui um complexo Z, que é 1 mais a raiz de 3i, por exemplo. Tá? Então, nós temos o A, que é 1, então vai ser 1 ao quadrado. E nós temos o B, que é a raiz de 3, então a raiz de 3 ao quadrado. Beleza? Então, o módulo desse complexo vai ser igual a 2. O comprimento desse vetor vai ser igual a 2. Ok? Então, nós fizemos o exemplo aí de Z igual a 1 mais raiz de 3. Então, outros exemplos, nós temos aqui o Z1, 3 e menos 4i, vamos aplicar Pitágoras e aí resolver um módulo, tá? Bom, lembrando de novo a formulinha, então você tem um módulo de Z é igual a raiz quadrada de a quadrado mais o b quadrado. Então, a gente sabe aqui que no Z1 nós temos o a, que vai ser 3, e nós temos o b, que é menos o 4. Então, basta substituir, pessoal, lá na formulinha, tá bom? Então, nós temos o módulo igual a 5. No próximo exemplo, nós temos Z2. Então, a mesma ideia. Então, o Z2, a coordenada será 5 para o A e 12 para o B. Substituindo na formulinha, resolvendo seus quadrados, raiz quadrada de 169, 13. Então, o módulo do complexo Z2 vai ser igual a 13. Perfeito? Nós temos ainda, pessoal, que aprender aqui o argumento de um número complexo. Ok? O que vem a ser o argumento do número complexo? Nada mais é do que o ângulo que eu já estava adiantando para vocês. Então, se você tem aqui um vetor representativo de um número complexo, formará com o eixo real um ângulo entre 0 e 2π. Lembrando que 2π é 360 graus. Que medido no sentido anti-horário indicará o sentido do vetor. Okay? Então, para o número complexo não nulo Z, o ângulo θ nada mais é do que o argumento do complexo, que é também indicado por arg Z, ou seja, argumento do complexo Z. Tá bom? Então, tanto faz a nomenclatura. Então, agora, pessoal, nós vamos analisar o triângulo OAP. Então, nós temos triângulo OAP, ok? Neste triângulo é um triângulo retângulo e nele nós vamos aplicar as razões trigonométricas, ok? Para que isso? Para nós identificarmos que ângulo nós estamos tratando, ou seja, que argumento nós temos aqui, tá? Então, lembrando que o seno de um ângulo nada mais é do que o cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno do ângulo, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, lembra lá, né? Nós temos que essa medida aqui é a mesma que essa. Então, nós temos que a medida B e esta aqui é a medida A. Ok? Então, o cateto oposto ao ângulo θ, nós sabemos que é o B. Então, é B dividido pela hipotenusa, que nada mais é do que o nosso módulo. Ok? Então, para calcular o seno deste argumento,
nós temos que vai ser B dividido pelo módulo, ok? E é claro, se você fizer uma multiplicação cruzada, você sabe que o B nada mais é do que o seno deste argumento vezes o módulo, ok? E a mesma coisa o cosseno. Temos o cateto adjacente, que é o A, dividido pela hipotenusa, ok? E aí é claro que o A vai ser o cosseno deste ângulo vezes o módulo. Pessoal, se não está muito claro, a gente vai entender aí a partir, é claro, dos nossos exercícios. Então vamos lá. Bom, então nós temos ali o complexo 1 mais I, e a gente precisa encontrar o argumento deste complexo, ou seja, é o ângulo que está sendo formado pelo vetor em relação à reta horizontal. Então a gente primeiro precisa calcular, é claro, o módulo, né? Por que o módulo? Porque a gente lembra lá, o cosseno e o seno, né? Ambos vão precisar do módulo, que é a nossa hipotenusa, ok? Então nós temos o A e o B. Bom, então vamos calcular um módulo, como a gente está verificando aqui, o nosso complexo Z, coordenada 1 e 1. Então, o A é 1, B é 1. Substituindo, então, no Pitágoras, nós temos, então, que o módulo vai ser a raiz de 2. Agora, nós temos que encontrar, então, o seno do A, que no caso o A é 1, sobre a raiz de 2. Racionalizando, né, pessoal? Se você tem aqui ó, 1 sobre raiz de 2, vamos racionalizar, porque não pode ficar a raiz no denominador. Então, isso é a mesma coisa que a raiz de 2 sobre 2. A mesma coisa nós temos para o cosseno. O cosseno é 1 sobre raiz de 2. Então, nós temos aí que vai ficar a raiz de 2 sobre 2. Agora, como é que eu sei quem é o argumento? Você tem que se perguntar qual é o ângulo, qual é o arco, onde o seno é a raiz de 2 e o cosseno também é a raiz de 2. Se você lembrar da nossa tabelinha dos arcos notáveis, né? O 30, 45 e 60. Então você vai lembrar que o seno e o cosseno de 45 vai ser o quê? A raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre o 2, beleza? Então, a gente tem que esse ângulo, que este é o argumento, é o arco de 45 graus. Ou simplesmente π sobre 4 radiano, que também pode ser expresso em radiano, ok? Então, é assim que você vai encontrar o argumento, o ângulo que está sendo formado pelo vetor em relação ao eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, ok? Bom, então a determinação do argumento do número complexo, como foi feito na página anterior, é possível, pois, para os ângulos pertencentes ao intervalo de 0 radiano a 2π, né, que é de 0 a 360 graus, há apenas um ângulo correspondente a cada par de valores do seno e cosseno, ok? Lembrando que o seno e cosseno, né, pessoal, aulinha da trigonometria, a gente sabe que são valores que estão entre o menos 1 e o 1, tá? Bom, exemplo que nós temos aí, o seno de θ igual a menos meio, tá? Quem é o seno de θ igual a menos meio? Você tem algumas possibilidades. Quais são? É o 210 graus ou 330 graus, tá? Então lembra lá, pessoal. Nós aprendemos lá na trigonometria, se você fizer o ciclo trigonométrico, né? Então nós temos o eixo do cosseno é o x, o eixo do seno é o y. Como ele está se referindo ao seno, o seno, como ali é menos meio, então já está aqui, ó. Menos meio vai estar pertencendo ao terceiro quadrante e o quarto quadrante. Por isso que ele está falando ali, ó, ou é o arco de 210 graus, ou é o arco de 330 graus. Beleza? Agora, a gente tem que analisar, então, qual será o valor do cosseno. Aí ele está falando assim, ó, o seno é menos meio e o cosseno é menos 0,866. Ok? Aqui, é claro, ele já está informando para nós que esse 0,866 você também pode fazer aí, tentar encontrar a fração giratriz, né? Você pode tentar encontrar a fração giratriz através dessa informação. Mas ele já está informando aqui para a gente, ó, que é o arco de 150 ou o arco de 210. Então você já sabe qual vai ser a resposta. Por quê?
Ele quer um arco que tenha o seno igual a menos meio e o seno igual a menos 0,866. Esse arco, ó, só pode ser o de 210 graus. Então, ele tem o valor aqui, ó, do cosseno vai ser o menos 0,866, tá? Por quê? O cosseno para o 330 aqui é positivo, vai ser o mais 0,866. Então vai ser o positivo. Ele não quer o positivo, ele quer a parte negativa. Então o arco que satisfaz aqui vai ser o 210 graus. Então, para trabalhar com essa ideia do argumento, que é também para nós aprendermos a forma trigonométrica do complexo, a gente precisa se recordar aí das aulas de trigonometria. Beleza? Então, nós temos que a resposta para essa ideia vai ser o arco de 210 graus ou 7π sobre 6 radiano. Algumas atividades aqui resolvidas só para a gente lembrar aí o que nós estudamos na aula de hoje. Então, nós vamos representar no plano de Argand-Gauss os números complexos abaixo. Então, nós temos a letra A, letra B, letra C, letra D. E aparecendo aí na letra A, pessoal, a representação geométrica da letra A, onde nós temos ali, né, ó, coeficiente real é a abscissa menos 4 e a ordenada é igual a 1. Ah, professor, aqui não está marcando qual é o número complexo. A gente deixou lá para trás. Mas, meu amigo, se você tem a representação geométrica, você sabe que a parte real é a parte horizontal. Então, você tem menos 4. Tá? Então, você tem aqui a coordenada menos 4 e 1. Então, esse complexo, ele é assim, ó. É menos 4 mais o i. Beleza? Então, olhando para o gráfico, você já sabe qual vai ser a forma algébrica do seu complexo. Ok? Vamos fazer isso também na letra B. Ó. Nós temos a coordenada desse ponto Z, ó, que é o 3 e menos 2. Quem é esse complexo? Claro, já está lá no enunciado, mas eu estou fazendo aqui para a gente lembrar, praticar. Então, quem é a parte real? É o 3. Quem é a parte imaginária? É o menos 2. Então, é menos 2 e essa é a forma algébrica. Aqui no afixo é a forma geométrica. Okay? Na letra C, nós temos aqui a coordenada 1 e 3. Quem é esse complexo? Parte real é 1, parte imaginária é 3. Então, mais 3i. Beleza? Parte algébrica, parte geométrica. E a letra D, nós temos a coordenada menos o 3, menos o 4. Então, esse complexo é o Z menos 3, menos 4i. Beleza, pessoal? 2. Calcule o módulo dos seguintes números complexos. Lembrando que módulo nada mais é do que você calcular Pitágoras, ok? Então, na letra A, nós temos o A igual a menos 4, o B igual a 3. Então, substituindo na formulinha do Pitágoras, elevando ao quadrado, resolvendo, raiz quadrada de 25 igual a 5. Na letra B, nós temos o A igual a 6, o B igual a menos 8. Pitágoras nele, nós estamos encontrando apenas o módulo, tá? Não é o argumento, é somente o módulo. Então, resolvendo seus quadrados, extraindo a raiz quadrada de 100, nós temos que o módulo será 10. E, por fim, nós temos, é claro, a letra C, o A é 0, porque não está aparecendo a parte real, a parte imaginária é 3. Então, nós temos, aplicando Pitágoras, raiz quadrada do 9 só pode ser igual a 3. Beleza? Agora, a letra D, nós temos aí o A igual a menos 2, o B igual a 0, e aplicando o Pitágoras, chegamos aí na raiz quadrada do 4, que é igual a 2. Bom, pessoal, então aqui eu gostaria de aproveitar esse exercício da letra D para a gente encontrar aí o argumento desse complexo, tá? Então, nós temos que esse complexo, na letra D, ele tem um A igual a menos 2 e o B é 0. Então, ele tem aqui, ó, 0i, tá? Então, eu quero achar o argumento. Quem é o argumento? É o ângulo, é o θ.
Como é que eu encontro? Eu faço o seno do ângulo, é igual a A sobre o módulo, e o cosseno do ângulo é o B sobre o módulo. Beleza? Bom, quem é o A? O A a gente está vendo aqui que é menos 2. Então você vai colocar lá, ó, menos 2. Dividido pelo módulo. Quem é o módulo? O módulo é 2. Menos 2 dividido por 2, nós temos que é menos 1. Bom, quem é o B? O B é 0. O módulo é 2. 0 por 2 dá 0. Bom, pessoal, agora você tem que pensar, ó, qual é o arco que possui o seno igual a menos 1 e o cosseno igual a 0. Então vamos aqui, ó, vamos fazer um rascunho do plano cartesiano. Então nós temos a coordenada, lembra lá, o eixo x é o cosseno, eixo y é o seno. Quem lembrar da trigonometria, você também tem o ponto que você encontra ali do seu arco, né, que é a extremidade do seu arco, também tem a coordenada cosseno e seno. Qual é a coordenada que a gente tem aqui? Ó? A coordenada do cosseno é 0, a coordenada do seno é menos 1. Bom, 0 e menos 1, pessoal, isso aqui é um arco que vai estar na intersecção dos eixos com a circunferência. Vamos ver onde isso aí está aparecendo. Bom, eu quero o seno, ou melhor, quero o cosseno igual a 0. Lembrando que cosseno igual a 0 é aqui na origem, tá? Então nós temos o cosseno igual a 0 na origem. E o seno é menos 1. Então, da origem ao menos 1, então nós temos que esse arco vai sair aqui da origem até aqui, ó, até o menos 1. Porque aqui é menos 1 para o seno, aqui é 1 para o seno, aqui é menos 1 para o cosseno e aqui é 1 para o cosseno. Beleza? Lembra lá que o ciclo trigonométrico ele é unitário, tem um raio igual a 1. Okay? O seno na parte de baixo é negativo. Então, este comprimento aqui do seno, que é o eixo y, tem um comprimento igual a menos 1. Então, esse arco que está aqui é o arco de 270 graus. Logo, o cosseno para 270 graus também é 0. Ok? Então, esse arco que eu estou procurando, este argumento, é o arco de 270 graus. É ele que possui o seno igual a menos 1 e o cosseno igual a 0. Lembrando que eu estou procurando o argumento aqui, é claro, né, pessoal, respeitando a primeira volta. Então, esse argumento ele está entre 0 e 360 graus. Claro que aqui eu estou informando em graus, mas também pode ser representado em radiano, tá bom? Então, eu aproveitei esse exemplo aqui para a gente lembrar que a gente aprendeu nessa aula, que é também sobre o argumento de um número complexo, beleza? Então, pessoal, essa aula fica por aqui. Perceba que nesta aula nós tivemos muitas informações e essas informações vão ser muito importantes para a próxima aula, onde nós vamos estudar a forma trigonométrica de um número complexo. Então eu preciso saber quem é o módulo, quem é o argumento do meu complexo, para poder escrever a forma trigonométrica, tá ok? Então espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.